Boa tarde, estamos aqui em Fortaleza, no 42º Congresso do Andes. Um congresso bastante rico que trouxe pautas importantes para o movimento docente. Nós tratamos no tema 1 a conjuntura do movimento docente, onde tratamos a questão da relação que está cada vez mais presente dentro da educação superior brasileira hoje, pública, que é a entrada do capital avançando fortemente no nosso setor, ameaçando a universidade brasileira pública, ameaçando o público brasileiro. Então, são uma temática importante que permeou parte do nosso debate. Nesse primeiro dia, né, nesse primeiro tema, eu acho que teve um fato político muito importante, né, que foi a manifestação pública desse congresso, inclusive com um ato, né, em relação ao genocídio que ocorre com o povo palestino na faixa de Gaza. Eu acho que é importante ressaltar uma posição política do nosso sindicato, né, caracterizando sim esse ato do governo de Netanyahu, o governo de Israel, como um governo genocida, né, e que precisa ser denunciado e precisa ser condenado por essa prática, e o Andes posicionou-se claramente sobre isso nesse congresso. Ações de solidariedade ativa, assim como os trabalhadores e a juventude em todo o mundo. Então, que seja um ato, depois desses 4 meses de bombardeio na Palestina, para fortalecer a nossa luta. No tema 2, que a gente debateu durante esse processo, onde nós temos os chamados planos de luta, tanto do setor das instituições estaduais, municipais e estatais, e também das federais, nós destacamos vários aspectos. Mais especificamente na questão das universidades federais, que é o exemplo da Universidade Federal de Pelotas, que a seção sindical representa os docentes de lá, nós abordamos vários aspectos importantes, como a autonomia, a democracia ainda tão necessária de ser, de fato, concretizada por dentro das universidades, nas escolhas dos dirigentes, a nossa carreira docente numa luta necessária de unificação da carreira, para que, de fato, todos os docentes do magistério superior tenham uma carreira única, né, os colegas hoje da IBTT, do magistério superior, para que se unifique a carreira e que se tenha uma condição melhor de trabalho numa carreira unificada. Né? Outro fato importante, né, desse tema 2, né, é a retirada das honrarias, né, concedidas durante o governo ditatorial que houve no Brasil, na ditadura cívico-militar, que começou em 64, né, e que ao longo do tempo acabou acontecendo por dentro das instituições, né, o recebimento de muitos desses militares, especialmente, os representantes do governo cívico-militar, a concessão de honrarias, né, e nós defendemos que isso efetivamente deva ser cassado. Né? Outra questão que é importante trazer e que se traz na pauta da democracia é garantir, né, uma construção de um processo de escolha dos dirigentes das instituições por um processo democrático, interno, né, dentro da autonomia da universidade, sem a presença da lista tríplice, mas sim com a escolha, né, através de um processo, no mínimo, paritário, dos nossos dirigentes, ou seja, que, de fato, esse processo possa se esgotar dentro da instituição, né, e ser apenas, então, o dirigente ou a dirigente escolhido, nomeado, né, pela Presidência da República. No plano geral de lutas, talvez aqui tenha sido o momento mais bonito do Congresso, porque ele envolve uma política muito ampla, né, que foi o encaminhamento por esse Congresso da construção do quarto Encontro Nacional de Educação. Ou seja, o Andes retoma esse debate para construir, junto com outras organizações, movimentos, né, entes que discutem educação no Brasil, a construção do quarto Encontro Nacional de Educação, para que possamos, então, né, termos informações, termos base suficiente para que se possa, de fato, interferir e construir um novo Plano Nacional de Educação que começa, teoricamente, a partir de 24 até 2034 e que há uma necessidade, sim, de uma ampla participação, um amplo debate para que a gente possa, de fato, ter um Plano Nacional de Educação que possa, né, dar uma resposta, de fato, ao contexto que a gente vive em nosso país. E isso, de fato, consideramos que é um dos fatos mais relevantes. Somados a isto, nós tivemos, durante o Congresso, a resposta da mesa de negociação com o governo federal, que, mais uma vez, nega à categoria docente, né, uma pauta, né, de reajuste salarial.
Ou seja, nós, na verdade, construímos, junto com o Fórum Nacional dos Servidores, uma pauta de um reajuste para toda a categoria de serviço público federal, que envolveria, né, três parcelas ao longo de 2024, 2025 e 2026. Mais uma vez, o governo federal nos nega esse direito, né, e estabelece para 2024 o aumento zero, ou seja, não teremos aumento em 2024, é o que está posto na mesa. Isso causou em todos os congressistas, que representam aqui a base do magistério superior e do magistério do DBTT, uma indignação muito grande, né, e levou ao Congresso a uma deliberação de que encaminha a construção de uma greve nacional do setor da educação. Para isso, evidentemente, que nós vamos, né, trabalhar em conjunto com a FASUBRA, com o SINASEF, no sentido de construir uma greve unificada do setor da educação. E é importante dizer que a pauta para uma possível construção da greve, né, que já se visualiza para o primeiro semestre de 2024, ela não é só uma greve por questões salariais, mas sim ela envolve outras pautas importantes que eu quero aqui listar para os companheiros e companheiras, que é, por exemplo, a recomposição do orçamento das IFES. Tão necessário, mais uma vez nesse ano nós estamos com uma característica de um corte orçamentário e necessitamos recompor o orçamento para ter condições mínimas de trabalho nas instituições. Também o orçamento de ciência e tecnologia, né, que é outra área de forte atuação das universidades e que tem sofrido ao longo dos anos cortes significativos e a não recomposição desses cortes também previstos no orçamento ora vigente, né? É importante também garantir a ampliação do orçamento para a assistência estudantil. Não basta as universidades, os IFES, aumentarem o ingresso dos alunos e das alunas. Nós temos que garantir a permanência deles na instituição e a possibilidade de que, de fato, eles possam ser concluintes do curso. Para isso, num país com as características do Brasil, nós necessitamos ter políticas de permanência desses estudantes e dessas estudantes no cenário das universidades dos IFES. Portanto, é necessário que a assistência estudantil seja algo presente e concreto. E, por isso, nós precisamos da recomposição necessária desse orçamento que permita esse enfrentamento da condição bastante específica do Brasil. Outra pauta importante que permeia todos os grupos de debate, né, é a defesa de políticas de enfrentamento ao assédio, às opressões e ao adoecimento docente, tão presente dentro das nossas instituições e necessário de ser enfrentado. Então, também é uma pauta a ser considerada na nossa greve. Reposição dos códigos de vaga e a realização de concursos públicos para docentes e para os colegas técnicos de educação. Por que incluir os colegas técnicos de educação se isso pode parecer uma demanda FASUBRA? Porque nós queremos construir uma greve conjunta apontando as necessidades reais do setor da educação para o governo brasileiro. Então nós temos que sim considerar que os colegas técnicos são um corpo social extremamente importante, fundamental por dentro das nossas instituições e, portanto, necessário de recomposição dessas vagas. E, obviamente, que para isso nós temos que ampliar o nosso debate para além da FASUBRA, para além do SINASEF, também para as organizações estudantis, como a UNE, a UBS e o FENET. Então, o que está apontado aqui como dois grandes encaminhamentos do Congresso nosso do Andes é a construção do 4º Encontro Nacional de Educação, para que a gente possa, de fato, ter uma contribuição efetiva no Plano Nacional de Educação a ser construído, e a construção da greve para o primeiro semestre de 2024, para que, de fato, o governo possa nos ouvir e atender minimamente a nossa pauta.